chegou a hora da gente conhecer as tendências do mercado consumidor e as categorias em destaque em 2023. Nós vamos apresentar o estudo Categorias em Destaque Abad Nielsen IQ. A pesquisa traz, pelo 8º ano consecutivo, o retrato de vendas de 50 categorias de produtos em 493 mil pontos de venda até 1.000 metros quadrados em todo o país. Então, eu convido ao palco Domênico Tremaroli, diretor Retail Service Brasil da Nielsen IQ. Para acompanhá-lo, Leonardo Miguel Severini, presidente da Abad, e Alfredo Costa, presidente da Nielsen IQ no Brasil. A palavra é sua, Domênico. Alô, alô? Alô, alô. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Antes de eu começar a trazer o conteúdo, eu gostaria de agradecer ao convite da Abad pela nossa participação com a gente, na figura do Leonardo, também do Oscar. São 30 anos de parceria entre a Abad e Nielsen IQ, e é uma parceria que se fortalece a cada dia, cada vez mais forte. Então, muito obrigado pelo convite em estarmos aqui com vocês, falando um pouco sobre o mercado. Eu vou falar sobre as categorias de destaque, mas antes eu queria trazer para vocês um conteúdo sobre o consumidor brasileiro. A Zênia esteve agora há pouco aqui, economista, e fez essa provocação para a gente, né, da importância de nós entendermos o consumidor brasileiro, o que ele quer, o que ele vem pedindo, e a gente vai tocar exatamente nesse ponto. O consumidor brasileiro, ele é muito peculiar em relação a outros consumidores ao redor do mundo, e ele vem passando por muitas transformações nos seus hábitos de compra, né? Muito em consequência das transformações no cenário econômico. E aí, dando início nessa parte das transformações, eu queria começar entrando já para vocês em um número. Opa, agora sim. Queria falar sobre essa parte das transformações, sobre qual que é o impacto que alguns fatores econômicos têm gerado no consumo no Brasil. E eu começo falando sobre a inflação. A inflação hoje no Brasil está na casa dos 4% a 5%. É uma inflação muito mais controlada do que ela foi alguns anos atrás, né, onde nós chegamos a ter uma inflação de duplo dígito no Brasil. E essa inflação já começa a trazer algumas transformações no consumidor brasileiro. A primeira delas é uma menor pressão, obviamente, no poder de compra do brasileiro. E outro impacto direto que gera é que, em um cenário com uma inflação mais baixa, o consumidor já não nota aquela necessidade de fazer aquela compra de abastecimento, de se estocar, e ele começa a voltar mais o seu hábito para uma compra de reposição, né, o que favorece muito o pequeno e médio varejo brasileiro, né, em detrimento principalmente dos maiores formatos de loja no Brasil. Nós vemos também uma redução na taxa Selic, né, por 3 vezes consecutivas esse ano, ainda um patamar muito acima do que foi exatamente há 3 anos atrás, mas que uma redução já começa a trazer um cenário positivo na economia. Por que esse cenário passa a ser positivo? Porque quando a gente olha o endividamento das famílias brasileiras, esse número nos últimos meses já teve uma melhora, como a Zênia trouxe para a gente, mas nós ainda temos mais de 70% das famílias brasileiras com algum tipo de dívida, o que não necessariamente é ruim, porque se elas estão endividadas, significa que elas estão consumindo, mas começa a ser um dado preocupante a partir do momento em que a gente tem a inadimplência, né? A inadimplência no Brasil hoje já está por volta dos 30%, e ela vem muito focada na questão do cartão de crédito, que obviamente acaba tendo um juros mais alto e mais significativo, né? Se a gente for trazer isso para a prática, e a gente assumir uma renda média do brasileiro por volta de R$3.000, nós já temos 50% dessa renda alocada para pagar dívidas, né?
E até numa conversa recente com o próprio Leonardo, nós estávamos falando como hoje já existem outros detratores da renda do brasileiro. Então, além das dívidas que nós estamos acostumados, né, uma outra dívida que passou a fazer parte da rotina do brasileiro são os jogos de apostas online, né? Estima-se hoje que mais de 100 bilhões de reais sejam alocados hoje no mercado de apostas. Ou seja, para vocês terem uma ordem de grandeza, isso é basicamente metade do que fatura um atacarejo no Brasil, o canal atacarejo como um todo. Ou seja, é muito dinheiro que começa a entrar em um sistema que até então não existia no Brasil e começa a correr o bolso do consumidor, né? Então, se a gente for pensar nessa renda de R$3.000, metade dessa renda está alocada para pagar dívidas e a gente descontar a cesta básica, estamos falando de mais ou menos R$800 para o consumidor brasileiro sobreviver com moradia, com educação, com lazer, ou seja, é uma renda bem restrita. E que explica muito uma pesquisa que nós fizemos recentemente, em que a gente entendeu qual é a situação econômica das famílias brasileiras hoje e em relação aos últimos 3 anos. E o que a gente vê na parte inferior aqui do gráfico, né, e para o lado mais esquerdo, é que 60% das famílias entrevistadas declararam, né, 16 que estão com uma situação financeira impactada em relação aos últimos 3 anos e 44 que está consumindo com muita cautela, né? O consumidor brasileiro hoje está muito cauteloso para o consumo, porque por mais que nós tenhamos a menor taxa de desemprego dos últimos 6 anos, uma inflação controlada, a crise recente que nós passamos acabou gerando um estoque de dívidas que o consumidor brasileiro ainda não conseguiu equilibrar. Então, isso acaba gerando aqui uma maior cautela, né, na hora do consumo. Isso faz também com que o consumidor brasileiro ele fique menos leal, né? Ele está menos fiel às marcas, menos fiel às lojas e cada vez mais aberto a ter novas experiências, né? Experimentar uma marca nova, experimentar uma marca própria, experimentar um produto que ele encontrou no varejo. Menos fiel em relação à hora de ter a loja frequente, aquela loja que ele está fazendo a compra dele, está misturando mais suas lojas, e tudo isso em função de um poder de compra corroído, né? Se nós analisarmos as causas que percorrem ali os 3 patamares de menores fidelidades, todas elas passam por uma busca, né, de um preço mais acessível, por uma busca de ofertas, ou por uma melhor equação de valor. Nós fizemos uma análise, né? E deixa eu explicar para vocês antes. Na Nielsen IQ nós temos um painel de domicílios, com mais de 11 mil domicílios no Brasil espalhados, em que eu visito a cada 15 dias e levanto a nota fiscal de tudo que eles compraram ao longo desses 15 dias, e eu faço isso regularmente. Então eu consigo saber exatamente onde as pessoas estão fazendo as suas compras. Nós elencamos aqui com o consumidor no centro 15 formatos de lojas distintos em que o consumidor brasileiro pode fazer a sua compra. E o que nós notamos é que 12 desses 15 formatos distintos ganham penetração nos lares brasileiros. Para que vocês tenham como referência, cada 1 ponto conquistado por um canal de venda corresponde a aproximadamente 560 mil novos domicílios passando a consumir nesse formato de loja. Isso mostra o quanto o consumidor brasileiro hoje não é mais o consumidor de um canal. Hoje ele é muito multicanal, né? Ele vai, em média, no ano, a 9 canais distintos para fazer sua compra, e a gente vê aqui canais se destacando, né, que muitos desses canais atendidos por vocês. Então, a gente vê aqui os bares, aumentando a penetração nos lares brasileiros, as perfumarias, as conveniências, né, os próprios distribuidores. E vale fazer uma menção também ali para o supermercado pequeno, que acaba tendo uma redução na penetração, mas muito em função de algumas cadeias que atuam nesse canal, que fecharam lojas e acabaram impactando o setor como um todo. Mas que também tem um destaque positivo aqui, muito pelo ponto que eu trouxe, que hoje, em um cenário de deflação, o consumidor brasileiro não está mais buscando aquelas compras de estoque, de abastecimento, e estão indo muito mais pelo lado das reposições. E aqui eu trouxe uma outra informação bastante interessante para vocês, né? O gráfico ele até parece confuso olhando, né, pelas cores, pelos números, mas ele explica para a gente exatamente aonde os consumidores estão comprando em cada um desses canais e como acontece o cruzamento desses compradores entre os formatos distintos de lojas, né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, para destacar para vocês,
exatamente esse número. Notem que não existe mais um consumidor no Brasil que compre apenas no atacarejo. É 0,2 de penetração. Ou aquele consumidor que compra apenas no hipermercado. Também é 0%. Não existe mais. Ou seja, o consumidor está cada vez mais mesclando, né, as lojas na hora de fazer as suas compras em busca de ofertas. Isso traz muita complexidade, obviamente, para a indústria e também para o varejo, porque existe a necessidade de ativar o mesmo consumidor que vai buscar o mesmo produto, mas com motivações de compra diferentes, dependendo do formato de loja que ele está visitando, né? Um outro dado interessante que eu queria chamar a atenção para vocês é o autosserviço independente. É o único canal que ainda apresenta aqui um índice de exclusividade em relação aos demais, né? E muitos de vocês atendem a esse formato de canal. Então aqui existe uma oportunidade, porque é o canal que mantém o maior índice ainda de compradores exclusivos, mas também existe uma ameaça por todo o avanço que o atacarejo tem feito em regiões, né, cada vez mais pulverizado com a abertura de lojas e que vai tirando o volume também desse autosserviço independente. Bom, vamos lá. Então, o brasileiro está menos leal à marca e menos leal na hora de escolher a loja. Mas o que faz ele experimentar uma loja, né? Eu trouxe aqui um número para vocês, em que, primeiro, metade das pessoas entrevistadas no nosso estudo frequentaram uma loja diferente de supermercado ou hipermercado nos últimos 6 meses, né? O que fez com que essa pessoa tivesse visitado essa loja diferente nos últimos 6 meses? Primeiro ponto, aparece a questão da abertura e a curiosidade a conhecer uma loja nova, né? Então, a gente vê que 40% das citações, elas estavam relacionadas a abrir uma nova loja nas proximidades onde eu resido, eu trabalho, e eu fui visitar, né? Então, isso já traz para a gente esse ponto do brasileiro estar cada vez mais curioso a conhecer novas lojas. Agora, uma segunda informação tão relevante quanto e bastante curiosa é a questão da experiência de compra que esse consumidor viveu nessa loja. 25% das razões declaradas de um consumidor ter visitado uma loja diferente, uma loja nova, foi em função de uma propaganda boca a boca que ele ouviu de alguma pessoa de confiança, seja ela da família ou alguém de relacionamento próximo. Ou seja, isso mostra o quanto a experiência de compra para esse consumidor brasileiro ela tem que ser trabalhada dentro do ponto de venda, para que esse consumidor não saia da loja e não fuja dessa loja e não volte, migrando para outros canais ou para outros formatos, né? Essa pesquisa não deve ser utilizada, não tinha o objetivo de ser utilizada, obviamente, para planejamentos de plano de mídia, mas um fato curioso é que o boca a boca, ele aparece até mais relevante do que a questão da mídia, televisão, para fazer com que eu visite uma nova loja, né? Então, ressalta ainda mais essa questão da importância da experiência em loja. E aí, ok, então o consumidor brasileiro está mais curioso, está buscando cada vez mais novas lojas, mas o que faz esse consumidor, então, escolher aquela loja que ele vai fazer a sua compra? E aí, de novo, eu volto no ponto, né, da economista agora há pouco aqui, fazendo a provocação, da gente entender esses fatos importantes, né? Do que faz o consumidor, o que ele está buscando, o que ele quer. E a gente também perguntou isso para o consumidor brasileiro. E nós separamos esses atributos entre 3 tipos de atributos que o consumidor valoriza na hora de escolher a loja em que ele vai fazer uma compra regular. Primeiro, a gente separou entre aqueles atributos que são diferenciais na hora de eu escolher o ponto de venda. Depois, aqueles atributos que são importantes para eu definir qual loja eu vou manter com a minha loja regular. E aqueles que são adicionais. São importantes, eu gostaria que tivesse, tendo, eu estou no lucro. Então, como diferencial, a gente vê a facilidade de eu poder comprar tudo o que eu procuro, né? A loja é prática, tem um acesso conveniente, é fácil de eu chegar na loja, seja de carro ou de transporte público, mas é fácil eu chegar. E a loja apresenta preço baixo, né? Então, de novo, que a pressão do poder de compra corroído que nós acabamos de comentar aparece aqui como também algo como nos atributos diferenciais. Mas também tem aqueles atributos diferentes, que são muito importantes, não são os que eu vou julgar para escolher, mas são muito importantes para eu tomar a minha escolha. Que entra a questão, de novo, do custo-benefício, da loja apresentar boas ofertas, de eu não ter ruptura na loja, então cada vez mais importante, com o consumidor mudando essas missões de compra, então utilizando o atacarejo para fazer reposição, aproveitando o varejo de conveniência, né, para fazer as compras de emergência, é muito importante esse espaço para evitar que exista ruptura em loja, um horário de funcionamento flexível
e também uma experiência agradável na loja, né? Então, é o que o consumidor entende como sendo importante. E como adicional para ele na hora dele escolher, aqui entra o fato da loja ter marca própria, ter um programa de fidelidade. Então, cada vez mais, a gente tem falado sobre a digitalização do varejo. E a digitalização do varejo não é o teu e-commerce, mas como eu uso da tecnologia para trazer esse consumidor para a minha loja, e aí eu efetivo a venda na minha loja física. Mas eu utilizo da tecnologia para trazer esse consumidor para a minha loja. Isso passa muito pelos programas, né, de CRM, os programas de fidelidade. Também a questão de ter caixas eficientes, ou seja, pouca fila, e refeições prontas também aparecem como diferenciais importantes. E isso posto, qual foi a performance, então, do varejo brasileiro nesse ano de 2023? Quando eu olho entre os canais, e eu tenho, para que vocês tenham consciência, aqui em cada barrinha indica quanto variou o faturamento nos formatos de loja no varejo brasileiro, que é um varejo que movimenta no ano aproximadamente 1,3 trilhões de reais, e embaixo eu tenho a importância em valor do faturamento de cada um desses canais. Então, o que a gente vê em 2023 é que o faturamento do varejo brasileiro apresenta um crescimento de 12%, e nós temos alguns canais como destaques. O canal Bar, por exemplo, é um canal de destaque, cresceu 15,1%. A gente tem um varejo tradicional também crescendo bastante, supermercado grande, o pequeno também aparecendo como destaque positivo, e o autosserviço independente também com crescimento de 7,5% no varejo brasileiro. Ou seja, um cenário positivo no Brasil. Alguns formatos de loja crescem de forma diferente de outros. Então, o atacarejo, por exemplo, acaba crescendo muito por abertura de lojas, enquanto o autosserviço independente ou o supermercado cresce por eficiência em loja, mas, de uma forma geral, todos os formatos acabam tendo uma boa performance. E aí, para fechar essa leitura sobre o comportamento do consumidor, eu separei aqui 2 capítulos para trazer para vocês. O nosso estudo ele acaba entrando em outros capítulos também, que foram 6 tendências que ditam o comportamento de consumo no Brasil. Tá? A gente vai falar de e-commerce, a gente fala de farmácia, do atacarejo, de eletroeletrônicos, mas hoje nós separamos 2 para trazer para vocês. Primeiro, do varejo regional. Né? O varejo regional tem sido a força motriz do crescimento da economia brasileira, e depois eu quero falar também, brevemente, sobre a performance dos canais bares. Começando sobre o varejo regional, o que a gente vê aqui é um canal, né, um formato regionalizado que apresenta um cenário bastante expressivo em performance de vendas. A gente vê um crescimento aqui de 10,4% em faturamento e um crescimento também expressivo em unidades de volume vendido, né, 4,5%. E nós temos 2 regiões no Brasil responsáveis por 40% de todas as vendas que são feitas nesse canal, que é a região sul do Brasil e também a região leste, que engloba ali Minas Gerais, Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro. Essas 2 regiões juntas fazem 40% do faturamento do canal. E como que o varejo regional se destaca? E aqui acho que tem um ponto importante de ser trabalhado por vocês. O varejo regional ele se destaca muito por uma questão do sortimento regional. Né? Acho que o varejo regional ele tem um ponto de conhecer a região, de ter os melhores terrenos para a abertura das lojas, mas tem uma questão do conhecimento da região para entender o que aquele consumidor da região procura e aquele relacionamento também com os produtores regionais para oferecer os produtos da região. Quando a gente olha a performance das marcas regionais, a gente vê que as marcas líderes nacionais, nessas regiões, elas têm em média 15% menos de participação do que as marcas regionais, que crescem 20% mais do que as marcas nacionais. Né? Então, a questão do sortimento tem sido um ponto aqui, de fato, bastante relevante. E aí, já entrando no que eu queria trazer para vocês sobre os bares e mercearias, e esse é um canal que eu sempre faço questão de trazer, porque durante a pandemia foi um canal que retraiu muito suas vendas em função do fechamento das lojas, e que agora ele recupera, ele já ultrapassa o que ele vendia antes da pandemia. Então, até como acho justo a gente trazer também a destaque para esse canal. Né? Quando a gente olha aqui no gráfico, nós indexamos em cada uma das barras e na linha ali em cima, o quanto o canal movimentou no pré-pandemia, ou seja, o 100%, e o quanto ele veio evoluindo ano a ano. Então, o primeiro mês do lockdown, 2020, a gente vê o canal vendendo metade do que ele estava habituado a vender. 2021 não está no nosso gráfico, porque foi um mês em que o canal ficou 100% fechado, ou seja, a comparação não seria justa ser colocada, mas hoje o canal Bar já vende 20% a mais do que ele vendia antes da pandemia.
Tá? E o mais interessante disso é que é um canal que se destaca pela sofisticação no consumo. Né? Nós fizemos uma pesquisa também com os consumidores de bares, em que a gente pergunta, no final da sua ida ao bar, assumindo que o valor da conta vai ser o mesmo, você prefere beber em menor quantidade, mas com mais qualidade em relação aos produtos, ou beber em mais quantidade com produtos de menor qualidade? E o que a gente vê aqui é que 77% dos entrevistados declararam preferir beber menos, mas com mais qualidade. Né? Beber bebidas mais finas, de luxo, ou bebidas premiums. Né? Isso mostra o quanto o consumidor está ficando mais exigente. E tem uma explicação para isso. Quando a gente pensa que as pessoas, né, as famílias brasileiras, saíram do bar e passaram a ter o consumo dentro das suas casas durante a pandemia, houve uma questão até de indulgência, de eu não posso mais ir para um bar ou para um restaurante com a minha família, já que eu estou consumindo dentro de casa, eu quero ter um consumo melhor. Eu vou consumir um produto melhor, mais refinado. E agora que as famílias estão voltando o lazer para fora de suas casas, elas levam com elas esse hábito de consumo mais refinado. Né? Quando nós analisamos as categorias que mais venderam no bar, que mais cresceram, a gente vê cerveja como um dos destaques, crescendo 17%, mas a gente vê tanto gin quanto whisky, que são categorias que custam por litro 10 vezes mais, minimamente, do que o litro de uma cerveja, com crescimentos mais expressivos. Por quê? Porque as famílias estão indo para o bar e estão levando esse gosto mais refinado agora para o consumo fora de casa. Eu cheguei no meu tempo. Antes de passar aqui a palavra novamente para o Leonardo, eu queria só entrar aqui numa informação para vocês do estudo, né, das categorias de destaque. É um estudo que avalia a performance de 50 categorias previamente selecionadas pela ABAD, e são categorias que representam aproximadamente aí 70% de tudo que o pequeno varejo alimentar no Brasil movimenta de faturamento. A gente nota que essas 50 categorias, elas apresentam um crescimento acima da média nas categorias do Brasil. Então, quando a gente vê elas crescendo 16%, as demais categorias crescem apenas 10%, ou seja, são categorias que realmente se destacaram. São categorias que estão concentradas, principalmente em alimentos e em bebidas, né, as duas cestas que mais impulsionaram o movimento. E quando a gente olha as regiões, estão mais concentradas no Nordeste e também na região leste do Brasil, que são as regiões que mais performam. Né? Trazendo aqui um spoiler para vocês sobre essas categorias, as que mais se destacaram, a gente tem, dentro de alimentos, um destaque tanto para cereal em barra, quanto para a parte das guloseimas, né? Então as balas crescendo, também os chocolates. E quando a gente olha para bebidas, nós temos, né, aqui o destaque para o whisky, para a mistura alcoólica e também para as bebidas não alcoólicas, sendo energéticos, as águas e também a categoria de sucos. Ou seja, é uma publicação das 50 categorias de destaque que tem bastante informação, está bastante rica, e todas essas informações vocês vão poder encontrar na revista, na edição da revista de distribuição, né, que vai estar sendo trabalhada pela equipe aqui na sequência do evento, mas com muita informação, né, com destaques de mais de 97 categorias para vocês avaliarem a performance de cada uma delas. Eu encerro a minha participação por aqui e mais uma vez agradeço, Leonardo, pelo convite, a ABAD toda, e a todos vocês pela atenção. Muito obrigado, pessoal.